Acredita-se que seu verdadeiro nome é Champonã ou Chaponã, do Yorubá, varíola. Os Yorubás têm como crença que pronunciar esse nome pode invocar a doença para a vida da pessoa ou uma epidemia para uma cidade inteira. Então, este nome não era pronunciado fora de seus ritos litúrgicos e passaram a chamá-lo de Obaluayê. Obaluayê é um orixá muito cultuado no Brasil e também pelo povo Yorubá. Seu culto chegou aqui no período da escravatura e hoje em dia é um dos cultos ao orixá que mais se distancia de sua terra de origem. São muito poucas as semelhanças entre o culto de Obaluayê da Nigéria e o que é cultuado no Brasil. No programa de hoje, vou trazer informações das duas formas de culto e que já fique bem claro que meu trabalho é mostrar a diversidade cultural e o que eu vejo em todas as minhas viagens à África. Gosto de vir aqui no canal trazer conteúdos que possam somar na vida de quem está assistindo e principalmente quem busca aprendizagem. Espero que possam aprender e não ver como uma forma crítica. Não venho aqui dizer o que é certo e o que é errado, e que aqui está errado e lá está certo. Não. Se você gosta aqui do quadro dos orixás, já clica no gostei, já me dá um like lá, porque isso ajuda muito o nosso canal, para que eu possa sempre estar trazendo mais informações sobre os orixás e as nossas divindades Yorubá. Obaluayê vem de Oba-Oluayê, rei que é o senhor da terra, rei que é o dono da terra, e também é chamado de Oluayê, senhor da terra, ou senhor de tudo que vem da terra, o senhor do princípio, dono de tudo que há. É um orixá com estreita ligação com Onilé, a divindade da terra, e ao contrário do que pensam, ele não é o deus da morte, do cemitério e nem das almas que lá habitam. O que acontece é que, por ser um orixá que promove a cura para as enfermidades, ele está sempre em contato com o Iku, pois Obaluayê é o orixá da vida, não da morte. É aquele que traz a cura para uma pessoa doente que está caminhando para a morte. Ele faz a transmutação do doente para a cura. Obaluayê recebe ebós e oferendas para amenizar não só a doença de um ser humano, mas para evitar uma epidemia numa cidade. As festividades de Obaluayê em terras Yorubá acontecem em épocas de seca, onde o solo está árido e a temperatura está muito elevada. Ele é o orixá que tira as doenças que vêm com o calor em forma de epidemia. Também as doenças que elevam a temperatura corporal. Quando uma pessoa tem febre, é quando o seu corpo está com alguma doença, enfermidade, inflamação. É Obaluayê, é o fenômeno de Obaluayê esquentando o corpo, trazendo erupções, a pele vermelha, e o seu vermelho mostra ali tem uma doença. Quando você vê uma pessoa queimando em febre, como antigamente falavam as pessoas, ali tem uma doença. É a fala, o fenômeno de Obaluayê no corpo, inclusive já trabalhando para a cura, porque a febre já mostra em que existe uma luta do corpo contra a doença. Seu poder é usado na cura de todas as enfermidades, particularmente as de pele, as infecções e as doenças que vêm no ar, as doenças que podem assolar até um país inteiro. Os festivais que são realizados para o Obaluayê são grandes procissões onde os sacerdotes e devotos saem para as ruas da cidade para pedir o afastamento de doenças que o período de seca geralmente traz para as cidades. Também para que não falte o alimento, para que a terra possa voltar a dar frutos, porque o Obaluayê, assim como tem como domínio a febre, também tem a ver com o calor de dentro da terra. O calor que existe dentro da terra que faz
uma semente que é colocada germinar e crescer como se fosse a barriga de uma mãe que recebe a fecundação, o embrião, e ali ela mantém o feto crescendo para gerar um ser humano. Essa gestação também é da terra e Obaluayê é um orixá que faz parte desse processo. Nas cidades iorubá existem famílias que por gerações os membros são iniciados para o orixá Obaluayê e tem como responsabilidade manter vivo o seu culto e passar para gerações futuras. Quando o Elegum de Obaluayê, o filho devoto de Obaluayê, o iniciado, sai nas ruas, as pessoas estão doentes e caminham até ele para que recebam a magia e remédios preparados que são distribuídos e assim as pessoas possam obter a cura. No Axó Obaluayê, que é um pano vermelho cheio de magias, Obaluayê tem pós, medicinas que ao abraçar uma pessoa, ao tirar o seu pano e colocar sobre ela, tira, cura, melhora e ameniza qualquer doença. Ele também entra na casa das pessoas para afastar o mal e a doença de uma família. É no momento em que o sol está mais forte e o calor é bem intenso que se faz os ritos para o Obaluayê, onde são ofertadas as suas comidas votivas e são feitas magias para que as doenças não matem as pessoas. Ele é um guerreiro que luta contra o Ajogun Arum, doença, que também pode ser seu grande aliado quando ele deseja punir uma pessoa. Suas cores são o preto e o vermelho, e em suas vestes são colocados axés, que são símbolos de poder. É como se o Obaluayê representasse uma farmácia viva andando pela cidade. Uma grande curiosidade do culto de Obaluayê é que não vemos qualquer relação com o icó, que é a palha da costa, como vemos no Brasil. Sim, o ícone mais marcante do culto ao Obaluayê aqui no Brasil, que é o azê, a sua vestimenta, não é usada no culto iorubá. Essa relação da palha aqui no Brasil, ela vem da mistura dos povos e cultos, aonde o Vodum Sapatá, também é um orixá da cura, utiliza palhas como forma de vestimenta e foi difundido ao culto de Obaluayê. Nas entradas das cidades é onde são colocados altares para o Obaluayê para que as doenças epidêmicas não atinjam aquele povo. E digo mais, não é um Obaluayê em cada casa, não. Seu poder é tanto que ele fica na entrada da cidade. Geralmente um Ojubó que não é enterrado, mas existe um cerco assim de terra, ou eles fazem tipo uma caixa em que dentro da terra, 3, 4, 5 palmos, fica o seu Ojubó tampado, cercado por bastante mariô. Lembrando que o mariô, quando é cercado, um local, já está dizendo, ali é sagrado. Sagrado dentro, profano fora, não mexa dentro, pois de dentro vem grande força, ou tem grande força. Esse é o simbolismo. Então, aquele cerco onde fica o Obaluayê só é mexido quando existe referências, culto e sacrifícios
para a proteção deste orixá e é afastado das casas. Assim como Ogum é o orixá que protege a comunidade de perigos, acidentes, roubo, infortúnios e guerras, o Baluayê é uma divindade também muito perigosa. Por isso eu acabo de falar que ele fica afastado, longe, só os seus sacerdotes fazem culto. Porque é uma divindade, é um orixá que tem que estar sempre sendo apaziguado, para não permitir que a epidemia entre ou que uma pessoa seja punida com doença, dependendo de sua má ação e daí por diante. Assim como o Xangô, o Baluayê também é reverenciado como Kabiesiô, o chamado de majestade, pois ele é um orixá nobre, ele é dono da vida, da proteção e do equilíbrio para o ser humano viver bem. Lá na Nigéria não existe essa guerra de Obaluayê e Xangô. Em algumas cidades já vimos histórias de que eles são irmãos. Aliás, não existe diferenças, brigas, rivalidade entre orixás. Alguns pontos que são colocados são itãs, lendas. Temos que entender que isso não é trazido para o culto. Uma outra diferença está no nome Omulu, que na Nigéria não é um orixá masculino. Aqui ela é conhecida como Nanã, que significa a mãe antiga, a velha, a anciã. E o seu nome original nasceu de Omulu Buruku. Existem locais que ainda falam Nanã Buruku, Nanã Omulu Buruku, e assim aquelas variações que vemos no Yorubá. Então, Omulu não é um nome e nem uma qualidade de Obaluayê, é outro orixá. Mas esse tema a gente deixa para outro programa. Observem como o culto à reverência Obaluayê já está em detalhes do dia a dia e até no inconsciente. Lá na Nigéria, as iniciados de Obaluayê recebem pinturas vermelhas no corpo, principalmente nas extremidades, nos olhos, em todas as extremidades. Observe quando uma pessoa está com uma erisipela, uma doença na perna, se manda botar uma faixa de pano vermelho ou até um batom vermelho e riscar em volta para aquilo não subir, para a inflamação não subir. Se a pessoa tem cachumba, se faz no pescoço, não é isso? Um pano vermelho, uma fita, um batom, para a cachumba não descer. Assim é no braço, com uma infecção, às vezes uma ferida, um furúnculo. Uma barriga de uma gestante, se bota uma fita vermelha. Então, esta referência já é do culto de Obaluayê, porque o culto de Obaluayê existem magias, medicinas, que são num pano vermelho, com pós, que se amarra, por exemplo, na perna de uma pessoa, onde eu já vi, uma pessoa com uma perna inchada, com erisipela, a um ponto de feridas, secar completamente após o uso de medicinas de Obaluayê. Eu, Alexandre, já vi. No Brasil, Obaluayê é cultuado na maioria das casas de candomblé em agosto, onde são realizadas rezas, ritos e festejos em sua homenagem. O Olubajé é um ritual anual onde são servidas comidas dos orixá naquela mesa grande. Mas muita gente não sabe que as comidas dos orixá que são servidas ali não são para aqueles orixá, são para o Obaluayê. Lembrando que todo grão, o ovo que a galinha coloca, mas ela precisa ciscar na terra e comer grãos para ter vida, tudo, a batata doce, a batata da terra, o inhame, o milho, o feijão fradinho, tudo que é servido na mesa de orixá vem da onde? Da terra. Então as comidas dos orixás são colocadas em reverência ao Obaluayê, não para aquelas divindades naquele dia, aonde são servidas para as pessoas como a limpeza do corpo para livrar dos males. Lembrando que o rito principal do Olubajé começa antes para o Nilé com os grãos crus e sacrifícios, e após o Olubajé, o que é recolhido é enterrado também com sacrifícios, devolvendo para a terra em sacrifício o que ela nos deu e para que nunca nos falte. No Brasil, o Obaluayê é o sol, quentura e calor das entranhas da terra. Ele é o senhor das pestes, das doenças contagiosas ou não. É o rei da terra, da humildade, da verdade e também da simplicidade.
Lembramos quando o Baluayê nos ensina que qualquer grão que vem da terra, ao ser molhado, ele brota, ele germina. É a lei da continuidade. Nós temos que rezar para que os nossos alimentos não venham com pestes, com doenças, com bichos e nos impeçam de ter uma boa colheita. Assim também é com os seres humanos. Ele é o rei da terra. Ele é o rei da simplicidade, que aqui no Brasil cobre seu rosto com azer, pois é proibido vermos o seu rosto, no sentido de segredo, de esconder, de trazer o mistério, porque o Baluayê, seja na África ou no Brasil, é também a divindade do mistério, do oculto, que é aquilo que transforma e cura e ninguém sabe o porquê. É simplesmente seu poder. Cuida de pessoas que têm problemas mentais, perturbações nervosas e todos os doentes. Lembrando que tanto no Brasil quanto na África, o culto ao Baluayê tem muitas medicinas para quem tem problema mental. Existe um problema muito grande também com as pessoas com convulsão, que são tidas como epiléticas. A epilepsia é atribuída ao Baluayê e dentro do seu culto tem cura. Eu também posso dizer que vi várias pessoas serem curadas através de rituais na minha casa de epilepsia em culto ao Baluayê. É comum ver pessoas clamando por ele em hospitais, casas de saúde, no leito de enfermos, pois é o orixá da cura e da misericórdia. Dentro do culto de Baluayê, as pessoas fazem muitas promessas e obtêm curas. E ali elas passam 7 anos. Aí criou-se todo um sistema de dar comida para os pobres, pagar promessa na rua descalço com um tabuleiro de pipoca. Isso é o culto de Baluayê? Não na Nigéria, mas foi adaptado aqui no Brasil e é super válido para também que se coloque nas pessoas um pouco de que? Humildade. Aquilo de que eu fui curado e eu pedi e eu devo fazer uma reverência, me prostrar, me sacrificar em prol do que eu consegui. Isso é divino, isso é humano, isso é cura. Para que você acrescente a sua lista de informações, o Baluayê também gosta de pipoca na África, gosta da pipoca estourada, ele come feijão preto, mas ele come também o ecuru com dendê, ele come o feijão fradinho torrado, ele come um inhame assado, esfarelado com dendê em cima. Tudo que vem da terra é de Baluayê. Todos os grãos podem ser colocados cozidos, cobertos com dendê e servidos ao Baluayê. Porque quando você faz o molocum para Oxum, aquele feijão veio da terra. Quando você faz o milho, feijão fradinho para Oxóssi, para Ogum, isso veio da terra. A terra é a mãe, a terra gera, a terra é unida ao Baluayê para nos trazer alimento e cura. Erroneamente aqui no Brasil, os devotos dos filhos de Baluayê são tidos como pessoas feridentas e feias. Isso nada tem a ver. Não existe nada mais lindo do que a terra. Os filhos de Baluayê, sim, são ranzinzas, se escondem, são fechados, muitas vezes não gostam de brincadeiras ou de se expor com a terra. A terra é silenciosa, a terra não faz barulho, a terra come quieta, transforma quieta, nos dá, nos tira e nos leva quieta. Por isso, a saudação de Baluayê também representa pedido de silêncio, ausência de barulho e som, porque ele está vindo. Então, seus devotos são silenciosos, geniosos, transformam qualquer situação e podem ser muito bons quando estão bem, muito ruins de gênio também se estiverem magoados ou chateados, como a dualidade que existe em todo ser humano. Tem dúvida? Vai ver o vídeo de Oyá, vídeo de Oxum, nos outros orixás. Então, o bem e o mal, o equilíbrio e desequilíbrio é inerente do ser humano e pode ser apenas potencializado com a colocação de um orixá na vida dele. Existe, por exemplo, a diferença dos ícones de Baluayê na África e no Brasil por uma dificuldade de material e de interpretação. O famoso xaxará, sassará, que o Baluayê carrega na mão, ele na África é uma vassoura. Vassoura por quê? Ele varre tudo de ruim, as epidemias para fora da casa e das cidades, como eu falei. Então, o sassará
ele preparado com magias dentro. Quando sai do Ojubó, do assentamento de Obaluayê, já se sabe, ele está na terra para varrer os mares. Se você, quando chega o mês de agosto, já diz que vai ser o mês do desgosto, da tristeza, da doença, por favor, isso é pouca fé e pouco conhecimento. Agosto é um mês como todos os outros, que tem luz, sol, brilho, maravilhas e bons acontecimentos. Cuide de Obaluayê se você é devoto, seu mês vai ser igual as pipocas. Vão pular, se transformar, virar alimento, que era duro fica comestível e fica bonito. Faça disso seu mês de agosto. Não tenha desgosto. Cuide do Obaluayê, seja feliz. E mais uma vez, para o seu mês de agosto não ser de desgosto, porque eu vou ficar triste com você. Vai aqui embaixo, me dá um ok, um gostei no vídeo, mande perguntas para que você possa ser respondido nos próximos programas, para que possamos montar programas com a sua dúvida, com a sua pergunta. E não esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Dr. Alexander Awo e Fachopé e desejo a você muita saúde, muita felicidade. Sorte, axé. Acredita-se que seu verdadeiro nome é Champonã, do Yorubá, traduzindo, varíola. Aí comenta. Não? Agora. Os orixás é tudo tão bom. Não, eu já vou fazendo um programa, eu imaginando toda a sonoplastia, as fotos aparecendo. Eu fiz da vovó. O Olubadjé é um ritual anual. O Olubadjé. Essa relação da palha aqui no Brasil se deu a mistura. Tô gravando, meus amores. Essa relação da palha aqui do